Pessoal, boa noite. Professor Adriano, tudo bem com vocês? Tudo bem, pessoal das engenharias? Que estão boa noite. Aí? Tudo bem, William? Jaqueline, Beleza. Kelly, Natália, Augusto, Bruno Almeida, nosso conterrâneo aqui mais uma vez, né, Bruno? Boa noite, pessoal. Boa noite, Adriano. Estamos aí, cara. Com alguns problemas técnicos, mas a gente se adapta a qualquer situação aí, né, cara? Ô, pessoal, só vou dar uns recados rápidos aqui, tá? Como o Bruno está com uma limitação de internet lá em Itaí, eu vou projetar o conteúdo aqui do bate-papo nosso, tá? Rapidamente. Eu vou projetar e o Bruno vai dando a sequência para mim lá de Itaí, tá? Daí, ao final do nosso bate-papo, eu divulgo a lista de presença aí para vocês obterem o certificado de 20 horas. Então, o grupinho de 13 que estão aqui é um grupo seleto, né? Como eu prometi que ia dar o certificado de 20 horas, a gente vai dar como café com gestão mesmo. Então, eu vou pedir para que os 13, ao final, preencham a lista aí para poder pleitear o certificado, tá? Pessoal, é isso, tá? Eu acho que deve ser a última ação do Café com Gestão esse ano. Não sei se em dezembro eu faço mais uma, né? Mas a gente vai fazer uma espécie de uma entrega, né? Um fechamento da disciplina de Psicologia Social, que foi feito com as engenharias, de uma forma prática para vocês aí. Então, quem está aqui hoje, considere-se, como que eu posso dizer, né, Bruno? Especial, né? Que eu posso dizer privilegiado diferente. Aí. Privilegiado, né? Eu acho que é isso, né? A palavra mais chique, né? Mas no sentido de aproveitar as dicas, as oportunidades e tudo aquilo que a gente trabalhou ao longo das 12 dinâmicas na disciplina, né? Espero que venha ajudar vocês na carreira acadêmica de vocês, na vida profissional e no autoconhecimento de vocês, tá? Bruno, então, projeto aqui, a gente começa? Daí você não vai abrir a câmera, né? Por favor, Adriano. Não vai abrir a câmera, Isso, né? Aqui eu tô tendo... E até peço para vocês, pessoal, que se de repente aí eu parar de falar é porque oscilou a conexão aqui onde eu tô, mas aí vocês me falam onde que eu tenha parado e a gente dá a retomada aí. Beleza, Bruno, combinado. Vou projetar minha tela aqui, então, aí você já vai me dando o start, tá? Perfeito, Adriano. Bruno, olha se aparece para você aí, ó. Perfeito, está aparecendo aqui sim. Para mim some a tela, então preciso que o pessoal nos ajude aí. Beleza, Bruno? Pode pular esses slides? Quer se apresentar? Isso, rapidamente, pessoal, acredito que todos já me conheçam aí, eu sou Bruno Almeida, sou psicólogo, né, de formação, tenho algumas especializações aí na área de psicologia clínica, da psicanálise, recursos humanos, e também sou coach e mentor credenciado pelo sistema ISOR, né, um sistema bem interessante aí para poder fazer a melhoria de comportamento humano, tá? Pode seguir, Adriano. Beleza, pronto. Aí, pessoal, né, eu acho que é fundamental eu trazer para vocês essa reflexão aí, a pedido do professor Adriano, e até coloco aqui, Adriano, parabéns aí pelas essas aulas que você realizou com os alunos. Eu vejo que, né, embora você não é psicólogo, mas você fez uma coisa que eu acho importante, que começar primeiramente a questão de algum sonho, aproveitar esse domingo aí, dia 22 de novembro de 2020, que a gente possa pensar como é que está a nossa vida, o que você almeja, que você vida, e principalmente, né, Adriano, o que te faz assistir essa live no domingo à noite. A gente tem poucos alunos, né, que estão participando, mas eu vejo, né, esses poucos, para mim, eu acho bastante significativo, porque vocês estão em busca de algo. Então, existe um propósito de cada um de vocês aí, que vocês
desejam ter uma melhoria contínua, né, deseja estar se desenvolvendo, se aperfeiçoando, e quando o professor Adriano aí, ele me passou o conteúdo programático que ele fez com vocês, eu vou pedir para você passar o slide, Adriano, rapidamente, só para que eu possa colocar aqui para eles isso. Existe uma questão de autoconhecimento que eu acho que foi o que foi feito na disciplina, né? É muito fácil a gente falar sobre teorias e explicar de uma forma onde a gente não esteja participando, né? Onde a gente não esteja experimentando. E a gente fica com uma coisa muito teórica, né? Que eu acho que isso faz muita diferença no dia a dia, quando você entende que aquele conhecimento que você adquiriu, você pode colocar na prática. E os exercícios que eu vi, né, que daqui a pouco eu vou falar para vocês, vou elencar cada um deles aí com algumas reflexões, mas o quanto que esses exercícios que o Adriano colocou para vocês foram essenciais no autoconhecimento de vocês, tá? Então eu vejo que, embora o Adriano não é psicólogo, mas ele fez um desenvolvimento profissional, um desenvolvimento pessoal com você, em busca de algum desenvolvimento, de alguma melhoria no comportamento, e não necessariamente você precisa ir passar com um psicólogo, né? Mas que você mesmo pode estar realizando isso, você mesmo pode estar fazendo a diferença, né? E aí eu gosto muito de uma frase, que é do Carl Gustav Jung, né? Ele foi um dos discípulos de Freud, que eu vou falar um pouquinho hoje sobre ele para vocês também, e tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: sua vida se tornará clara somente quando você olhar para dentro do seu coração. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. O que o Jung quis dizer com essa frase? Ele quis dizer o seguinte: muitas decisões da nossa vida, as tomadas, né, de decisões, as responsabilidades, os sonhos que nós temos, a gente tem que sempre colocar o nosso coração, né, a nossa emoção em jogo. Eu sei que o pessoal da engenharia, a grande maioria, né, tem um lado mais racional desenvolvido do que o lado emocional. Aí eu chamo vocês para essa reflexão, né, que embora eu sei que todos estão na formação de engenheiro, mas vai ser um diferencial você saber lidar com as suas emoções. E quando a gente lida com as nossas emoções, é o momento em que a gente deixa de sonhar, ficar, nossa, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo, e de repente você desperta para aquilo que você realmente é. Essa é a grande sacada de nossas vidas, né? A gente precisa, muitas vezes, olhar para nós mesmos e falar, cara, eu sou desse jeito, eu preciso aceitar do jeito que eu sou, e eu vou aceitar todas as consequências que tiverem que acontecer para eu mostrar conhecimento a vocês, é que todos daqui saibam, né? Nós precisamos diariamente lidar com autoconhecimento, né? Nós precisamos diariamente entrar em contato com as nossas emoções, entendê-las, percebê-las e principalmente trabalhá-las aí, tá? Pode passar, por favor, Adriano. E aqui, né, o conteúdo aí de uma forma bastante resumida que o professor Adriano passou para vocês aí, né? Ele trouxe alguns três teóricos aí da abordagem da psicologia que eu acho que são fundamentais para que a gente possa nos aprofundar, conhecer cada vez mais, né? O Freud, ele traz o conceito do inconsciente, e vale destacar, né, quando a gente fala do inconsciente, pessoal, segundo Freud, a gente representa, vamos dizer assim, 90% da nossa vida. Então, nós temos, no máximo, consciência de 10% do que nós fazemos. Então, olha a importância disso, né? Se você não entende que muitas coisas mal resolvidas que você teve na sua infância, na sua adolescência, ou até mesmo nos dias de hoje, e você não coloca para fora, ou você não tem essa tomada de consciência, o inconsciente ele pode te levar para onde ele deseja, não para onde você realmente deseja, né? Então, a gente precisa sempre colocar isso. O Freud, ele traz, né, uma demanda muito do inconsciente, e que a gente precisa sempre estar analisando quem nós somos, né? Dentro de nós tem muitas personalidades ou subpersonalidades que às vezes a gente desconhece, às vezes a gente não quer ser, mas a gente precisa entender, identificar e então desenvolvermos aí um potencial enorme que existe dentro de nós. Existe um outro teórico que o Adriano colocou para vocês também, o Skinner,
acho que faz mais sentido para o pessoal de engenharia. O Skinner, ele traz uma questão muito lógica dentro das emoções, dentro do comportamento humano, que se resume em estímulo, resposta e consequência. O que seria isso, né? Você tem um estímulo, algo acontece na sua vida, você tem uma resposta ali, seja fisiológica, emocional, seja lá o que for, e, consequentemente, você vai ter também uma consequência. Então, a gente precisa sempre avaliar, né? Então, para o Freud, a gente sempre avalia tudo que está acontecendo com a gente de uma forma inconsciente, algo que às vezes a gente achou que superou, não superou nada. O Skinner, a gente sempre vai analisar o nosso ambiente, né? Então, o ambiente que você mora hoje na sua casa é um ambiente agradável, feliz, amigável para você? Se não, o que está faltando para ele se tornar? Né? Não espera o tempo passar para que daí você mude de casa ou esperar um momento certo. Não, tenta fazer hoje, tenta modificar o seu ambiente. Ah, Bruno, mas já tentei, é muito difícil, é impossível. Não tem problema, a gente tenta diminuir um ambiente que é tóxico, até que você consiga ter um ambiente que vai satisfazer você. E vale lembrar, pessoal, o ambiente, ele muitas vezes adoece a pessoa, tá? Seja no contexto aí de você estar na sua moradia, na sua casa, seja no contexto do trabalho, seja no contexto da universidade, né? Então, todos os contextos a gente precisa estar de olho como nós estamos nos sentindo diante disso. Porque se de repente você tem um estímulo que ele é negativo e você também tem uma resposta negativa, a consequência vai ser negativa, você vai ficar mal. Mas a partir do momento em que você tem algo, né, um estímulo negativo, de repente, poxa, você perdeu aí, foi mal numa prova, não passou na prova, ficou de dependência. Isso aí pode ser um estímulo para você estudar mais ou um estímulo para você, não, acho que não é isso não, engenharia não é para mim, vou largar a mão disso, né? Então é interessante que vocês comecem a perceber também que estímulos que vocês têm e qual é a ação que vocês tomam diante disso. E aí nós temos o terceiro teórico aí, que é o Maslow, e o Maslow falou muito sobre isso, sobre a motivação de cada um de nós, né? Então, se a gente faz uma análise, especialmente aí na pirâmide das necessidades, que eu nem vou aprofundar, mas só para que todos saibam, embora o nosso objetivo maior é estarmos aí no topo da pirâmide, né, de sentirmos autorrealizados por tudo que nós fizemos, a qualquer momento a gente pode voltar à base da pirâmide, né? A qualquer momento a gente pode estar em busca das necessidades básicas. Então é importante até uma reflexão com a vida, né? Às vezes você está no alto, mas às vezes você pode cair. Isso faz parte da vida, não tem problema. O problema é quando você se apega. Não, mas eu estava lá no alto, agora eu não quero descer. Aí você vai sofrer muito mais. Então a gente está falando disso, né, de uma forma para que vocês consigam compreender a dimensão do quanto que falar sobre psicologia também é terapêutico. E o que o Adriano colocou para vocês foi justamente essas sacadas, né, que vocês reflitam, que eu vou falar de cada uma delas daqui a pouco, porque isso está sempre ligado ao quê? Com o objetivo da matéria, que é comunicação, que é liderança e principalmente o autoconhecimento. Quando nós falamos tanto de comunicação como liderança, nós estamos falando de autoconhecimento, né? Todos os tipos de comportamento que você deseja desenvolver, não existe, gente, uma forma milagrosa, tá? Por mais que você veja aí que existem alguns gurus, né? Pessoas que colocam na internet, venha fazer um curso aí para você se comunicar melhor, para você ter uma oratória melhor, para você tirar sua depressão, sua ansiedade. Ok, mas não existe uma fórmula que funcione para todo mundo. É importante destacar isso para vocês, que tudo, né, que envolve desenvolvimento emocional, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, ele está ligado com o autoconhecimento. Quanto maior o seu autoconhecimento, melhor vai ser aí a sua comunicação, a sua liderança, né, a sua empatia, a sua capacidade de se ligar aí ao outro, de compreender o outro. Então, existe uma maneira muito interessante aí, né, que o Adriano colocou para vocês, e que eu quero compartilhar agora com uma maior profundidade aí com vocês, tá? Pode passar, por gentileza, Adriano. Eu vou falar um pouquinho dessas dinâmicas aí e ferramentas que o Adriano passou para vocês. Quem fez, pessoal, parabéns, porque isso demonstra o quê? Né? Ele colocou algumas técnicas específicas de tomada de consciência, de você conseguir autoconhecimento, que poucas, vou ser bastante sincero para vocês,
Essas ferramentas que o Adriano passou para vocês, vou falar agora, enquanto psicólogo, eu tive que investir muito dinheiro para poder ter acesso a esse tipo de informação, né? Porque isso existe uma questão algumas ferramentas elas são muito seguradas dentro de treinamentos para que elas não sejam transmitidas de uma maneira gratuita, né? Então, se você faz um curso, o cara te ensina, não, faz um curso lá e você ensina essa ferramenta aqui. E eu vejo essa disponibilidade que o Adriano teve de trazer para vocês essas ferramentas, que eu acho que é bastante significativa, ferramentas de coaching, né, técnicas específicas, inventários, que eu vou falar de cada uma delas para vocês aqui, quem fez vai entender. Quem não fez, eu não sei se é possível vocês terem acesso depois, mas acredito que sim, né, Adriano? Eles conseguem ter esse acesso? Bruno, consegue sim, Bruno. Lá na disciplina, no Moodle, né? Uhum. Todas as dinâmicas estão tudo salvo lá, aula por aula. São 12 aulas, multiplicando, tem aulas que teve 2, 3 dinâmicas, então teve um arsenal aí quase de 40 dinâmicas aí, né? Olha isso, olha isso. Então, um arsenal muito rico de material, né? Inclusive, tem aulas que teve 2, tem aula que teve 1,5, e uma aula foi complementando com a outra. Então, eu até falei para eles, né? Pessoal, baixa as dinâmicas, guardem esse material aí, né? Que deve ser uma relíquia, né? E para que todos guardem isso com ferramenta, né? Tem embaixo do braço, né, Bruno? Pegando o gancho da sua fala que você está falando aqui, né? Vai muito nesse sentido, né? Principalmente porque eu, por exemplo, não tive essa oportunidade de ter essas ferramentas, eu tive que buscar essas ferramentas sozinho para aprender. E eles estão tendo tudo isso num curso de psicologia, né? Numa disciplina da engenharia, que está sendo muito válido para eles, né? Perfeito, Adriano. E acho muito válido isso que você está me falando, porque só para o pessoal entender essas dinâmicas, essas ferramentas, elas são bastante aplicadas em processos de coaching, né? Não sei se alguém aqui já fez algum processo de coaching, mas se você fazer um processo de coaching, provavelmente você vai trabalhar a roda da vida, gestão de tempo, auto-feedback, enfim, vai ter muito conteúdo que vocês vão ter acesso. E aí, né, eu vou destacar aqui cada uma dessas dinâmicas, só para vocês entenderem a importância disso. Quando você fala da roda da vida, a roda da vida é uma dinâmica, uma das dinâmicas mais simples e ferramentas, assim, né, do mundo do coaching, que foi bastante utilizado. Existem inúmeras formas de roda da vida, tem a roda da vida profissional, roda da vida pessoal, roda da vida para universitário, para líder, para gestor, enfim, né, cada um consegue adaptar a roda da vida do jeito que quiser. O que provavelmente, né, foi colocado foi a roda da vida clássica, tradicional, e o que a gente avalia nela? A gente avalia os 4 pontos da nossa vida, e isso é muito importante, por quê? Porque a gente tem que colocar uma escala, né, de 1 a 10 ou de 0 a 10 de quanto que a gente está satisfeito na nossa vida. E muitas vezes a gente não faz essa reflexão. Então, quando o Adriano traz para vocês a roda da vida, o objetivo foi fazer com que vocês identifiquem em quais momentos da vida de vocês estão. Vocês estão satisfeitos ou não com a sua vida. Quando a gente tem essa tomada de consciência, aí é o momento que você precisa se organizar e falar, cara, eu preciso mudar esse ponto da minha vida. Tô com uma pontuação muito baixa aqui em determinado aspecto. E aí é a hora que você vai correr atrás disso. Só que pela correria que eu sei de muitos aí, né, que fazem faculdade, às vezes até é dono de empresa, ou está trabalhando, né, pai de família, mãe de família, enfim, que faz outras atividades, né? A gente precisa ter o quê? Precisa ter gestão de tempo, né? Então, o exercício de gestão de tempo é justamente você entender como que é feito, como que é distribuído a sua semana em questão de horários e como você tem passado o seu tempo, né? Eu até brinco assim, né, Adriano? Poxa, o Adriano é um dos caras que eu conheço que mais trabalho, cara, né? Porque o cara tem uma demanda ali, tá sempre ali buscando e tal. E quando ele fez o convite, eu falei, poxa, que legal, vamos fazer isso juntos, porque é uma pessoa que me inspira, uma pessoa ali que tudo que o Adriano faz aí para vocês, pessoal, a gente tem que analisar o seguinte, né? O Adriano é uma pessoa que ele busca muito, né? E é isso que ele está querendo trazer para vocês aí de uma forma resumida, mas eu sinto assim, né? Você não precisa sofrer o tanto que ele sofreu para entrar em contato com todos esses conhecimentos. Então ele traz de uma forma, né? Eu acho bastante interessante até dizer isso, Adriano, que você traz uma forma muito bacana, muito direta para eles, sem rodeios, né? Se ficar aquela coisa de mistério, aquela coisa de, não vou falar da fonte, não vou fazer isso, não. Você entrega ali de bandeja. Eu acho que isso é muito significativo, porque vocês terem tomado, né, essa consciência de ter roda da vida, de ter gestão de tempo,
de ter auto-feedback, que é o momento em que você, opa, pera lá, como é que eu tô, o que eu tô sentindo, o que eu quero da minha vida, fazer uma análise aí do perfil comportamental é muito significativo, embora eu sei que não foi um teste psicológico, tá? Que eu só destaco a todos, né? Existem análises de perfil comportamental e a gente não deve, muitas vezes, levar em consideração 100% como se fosse um diagnóstico, né? Ele serve para a gente verificar como nós estamos nos sentindo. E muitas pessoas, até no teste psicológico, né, que é feito somente por psicólogos, a gente sempre coloca essa observação. No momento da dinâmica, né, no momento da entrevista, no momento da aplicação, a pessoa se comportou de tal maneira. Não necessariamente quer dizer que ela é assim a vida dela inteira. A gente tem que tomar, às vezes, alguns cuidados, né? Porque tem pessoas que, às vezes, elas colocam rótulos nelas mesmas e vivem com aquilo ali. E, na verdade, o objetivo é ter autoconsciência, autoconhecimento. Então, o Adriano trouxe também esses inventários aí para vocês, e uma das coisas que eu acho mais interessante foi as reflexões. Né? Então, exercício de reflexões, os vídeos que ele colocou para vocês refletirem, os filmes, né? Quem assistiu os filmes aí vai entender que os filmes, eu vou até falar uma coisa aqui que eu acho bastante interessante. Na época de faculdade, tinha uma professora minha que ela tinha feito uma tese, né, de doutorado que se chamava videoanálise, né? O que ela fazia? Ela pegava um filme e você assistia aquele filme e baseado naquilo que você sentiu e interpretou do filme, ela fazia uma espécie ali de terapia com você. Né? Então, no personagem que você se identifica, do qual contexto você se emocionou, do que te chamou a atenção. Por que eu estou falando isso, gente? Porque tudo, né, é psiquismo, tudo é mentalidade, é reflexão. Se a gente tomar, né, uma base psicanalítica nesse sentido, o Freud falava muito sobre isso, os pós-freudianos também falam, mas que se você quer ser uma pessoa que quer ter autoconhecimento, você precisa assistir bastante filme, ler livros, principalmente poesia, né? Mas também que você possa, às vezes, ter a possibilidade de assistir um teatro, né? Ter um contato com aquilo que é a arte, né? Quando nós falamos de arte, nós estamos falando do inconsciente mais trabalhado aí, tá? Pode passar, por favor, Adriano. Eu quero deixar hoje, especificamente aí para vocês, né, um recado mais profundo, né, de tudo para fazer o fechamento desse semestre aí que o Adriano participou com vocês, de trazer um discípulo do Freud, né, o Carl Gustav Jung, que eu sigo muito aí da abordagem dele dentro e fora do consultório, e eu queria compartilhar com vocês algumas questões que dá para vocês levarem para a vida de vocês, tá? Então, aproveitando que nós estamos aí no domingo, né, para você tomar essa semana aí como algo diferente na sua vida, alguma nova reflexão que possa surgir, porque é o seguinte, eu vou contar brevemente a história do Jung para vocês, depois se alguém tiver mais interesse, no final eu até já aí o PDF desse caiu aqui. Caiu, mas eu já voltei. Você está me ouvindo? Normal, Bruno. Estou te ouvindo normal. Beleza. Ótimo. Então, o que aconteceu, gente? O Freud, né, ele tinha uma sociedade brasileira aí, Sociedade Internacional de Psicanálise, e aí ele queria muito ter, né, pessoas que fossem de acordo com a teoria dele. E aí surgiu o Jung, né, o Jung lá por volta aí de 1900, mais ou menos, ele leu um livro do Freud que se assimilava com algumas questões do que ele pensava. Então ele teve, só para vocês terem uma ideia, Jung e Freud ficaram trocando cartas aí por volta de 10 anos aproximadamente, para daí eles terem um primeiro encontro. E o primeiro encontro deles, eles ficaram por volta aí de 15 horas conversando sem parar, né? Então teve muita troca, muita informação, que na minha opinião são dois gênios aí, né, do século passado que se encontraram. E o que eu trago para vocês de reflexão sobre o Jung, né? Ele até foi discípulo de Freud em determinados momentos, mas teve algum momento que ele falou: Freud, eu não concordo com essa teoria que você está me falando e eu vou seguir a minha própria teoria. Né? E aí teve um confronto muito grande até com ele mesmo, né? Porque ele saiu de cena do meio que ele estava, do meio da psicanálise, e ele foi em busca de si mesmo. Né?
É isso que é o ponto que eu quero trazer para vocês, tá? Por que eu estou contando essa história do Jung para vocês, se vocês são engenheiros, né? Que muitas vezes a gente vai ter que se confrontar com pessoas que a gente gosta, com pessoas que a gente ama, com a empresa que a gente trabalha, para tomar algumas atitudes na vida. Se a gente não fizer isso, a gente pode adoecer. Né? Então é importante se de repente você tem uma meta, você tem um grande sonho, um grande objetivo. Eu sempre coloco essa frase, a minha esposa até não concorda muito com essa frase, mas eu sempre coloco essa frase porque faz a gente pensar muito sobre a vida. Às vezes, para você ganhar, você tem que perder. Né? E às vezes, para a gente ganhar alguma coisa, a gente vai ter que abrir mão de outras coisas. Não dá para a gente agarrar tudo, não dá para a gente segurar tudo. Né? E quando a gente está falando da nossa vida, lembre-se, a gente vive uma vez só. Né? Então, a gente precisa ter esse conhecimento, esse contato com a gente mesmo, a gente não cair na bobeira de muitas vezes estar ali, né, no modo automático, sem saber por que a gente está trabalhando, sem saber por que a gente está estudando, tem que ter um propósito, vocês têm que identificarem isso, tem que ficar muito claro para vocês o que vocês querem da vida de vocês, né? E o Jung, ele traz uma questão que ele diferenciou de várias técnicas aí de ferramentas do Freud, mas uma que eu acho bastante importante colocar para vocês é que ele traz a questão da libido, né? Então, quando o Freud fala que tudo é de cunho sexual, o Jung fala não, existem outras energias muito grandes, inconscientes, que fazem a gente querer crescer, querer se desenvolver. E aí ele tem um termo que ele chamou aí de self, né, que seria a nossa totalidade. Então, a grosso modo, para o Jung, todos nós nascemos já com aquilo que a gente deveria ser. E a gente passa a vida inteira correndo atrás de quem a gente é. Né? Então, muitas vezes você está dando um monte de volta no mundo, mas na verdade você precisava ter ficado parado. Por quê? Parado no sentido de que você talvez não estava observando as coisas do jeito que elas deveriam estar. Então toma bastante cuidado, que às vezes, não sei se você tem aquela ambição, aquele sonho de querer correr ou fazer várias coisas e tudo mais, mas toma cuidado, porque às vezes isso pode estar ofuscando o que está na sua frente. Às vezes seu sonho está do seu lado e você não está percebendo. Então toma bastante cuidado e reflexão com isso, né? E aí vale lembrar o quê? Que tudo é também de acordo com as nossas vivências. Então, para o Jung, nós temos os chamados complexos. Os complexos seriam o quê? Tem uma forma de trauma, né? Qualquer tipo de trauma que a gente tenha vivenciado, ou uma coisa muito significativa na nossa vida, que gere muita emoção, o Jung entendeu que existem alguns núcleos de energia. Então, como se fosse ali, né, um nó de energia que te trava em algumas situações. Então, todos nós temos complexos, né? Às vezes é um complexo de inferioridade, que você, poxa, não estou muito bonito, não estou muito legal, não me sinto muito inteligente, nossa, na minha sala eu me sinto uma das piores pessoas, né? Poxa, quando eu terminar ali a faculdade, eu acho que eu não vou conseguir emprego, porque tem na minha sala muita gente muito mais inteligente do que eu, né? Então, existem alguns complexos que eles acabam, às vezes, boicotando a gente de entender quem nós somos mesmos, tá? É importante a gente sempre ter esse lado aí de criticidade, criticar aquilo que a gente está pensando. Não deixa a sua mente ditar ordens para você, tá? Sempre critique o que você está sentindo, o que você está pensando, que isso vale, né, muito a pena vocês fazerem. E aí existe uma outra questão que o Jung diferenciou bastante do Freud também, pessoal, é só por uma questão bastante de curiosidade, mas que vocês também entendam isso. Para o Freud, era tudo relacionado ao nosso inconsciente pessoal. Então, tudo que aconteceu na sua infância ali, né, você, de repente, estava lá com 3 anos de idade, você andando, e aí, de repente, você caiu e bateu a cabeça, e você chorou muito, sentiu muita dor. Vamos dizer que aquilo, né, se fez um trauma ali. No Jung, não existe só apenas o nosso inconsciente pessoal desde quando a gente nasce, mas existe o inconsciente coletivo, que quer dizer o quê? Que lá milhares de anos atrás nós temos os genes, né? Nós temos também o nosso inconsciente dos homens ali primordiais que estiveram presentes na humanidade. E o que isso quer dizer? Que dentro de nós existe sempre o arquétipo do herói, né? Aquela pessoa ali que ela vai ter que enfrentar muitas vezes desafios, a gente vai ter que fazer aliados, às vezes a gente vai ter que enfrentar um vilão, né, para a gente poder se sentir bem.
Então, quando a gente fala dessa trajetória, a jornada do herói, é importante a gente colocar para a nossa vida. Porque muitas vezes a jornada de cada um de vocês aqui não é tão simples, não é tão fácil. Por mais que muitos achem que a sua vida está tranquila, mas cada um sabe realmente como é a jornada de cada um. E aí existe um outro ponto que o Jung traz, que é bastante significativo, tipos psicológicos, né? Então, Jung, ele criou uma teoria, esse teste só pode ser realizado por psicólogos, tá, pessoal? Você vê alguém aplicando o teste psicológico com a TI, que não é psicólogo, fuja que é cilada, né? Que ele não vai ter aí competência técnica para fazer uma devolutiva, tá? Então, os tipos psicológicos nada mais são do que você identificar se você é uma pessoa extrovertida, se você é uma pessoa introvertida, se você é mais racional, você é mais pessoal, né? Se você, de repente, sente mais coisas ou percebe mais coisas, enfim. E, por fim, eu gostaria de deixar para vocês aí também essa reflexão do Jung, que ele traz sobre a individuação. E o que é individuação, pessoal? Não é individualização, tá? É individuação. Percebam que não tem ali o li dessa individuação. Por quê? Porque a individuação para o Jung é você tornar-se aquilo que você realmente é. Que nosso tempo de hoje é muito difícil a gente se tornar quem a gente é, porque vai incomodar muitas pessoas. As pessoas não vão aceitar muitas vezes quem a gente deseja ser. Mas o grande objetivo, a grande proposta do a gente consiga se envolver, a gente consiga, principalmente através do autoconhecimento, entender que muitas vezes, por mais que você está fazendo engenharia, pode ser que lá na frente você seja dono de um outro tipo de ramo, de segmento, de empresa, pode ser que a engenharia seja uma base para que você entre por uma outra possibilidade de vivência. Então a gente tem que sempre colocar, entender os sinais da vida e saber jogar de acordo com a vida, né? Muitas vezes você quer ter algo como se fosse uma criança ali de 3, 4 anos que quer, e quando as coisas dão errado, quando as coisas fogem do controle, você chora, você grita, você berra, você fica nervoso, e na verdade o objetivo é que você entenda que tudo isso, pro Jung, ele sempre colocava que tudo tem um para que está acontecendo isso na minha vida? E a partir do momento que eu entendo que para que ele envolve o meu autoconhecimento, ele sempre vai me dizer algo que eu não estou sabendo entender por que está acontecendo aquilo comigo. Então, em momentos de dificuldade, em momentos que você está cansado, vontade de desistir, tenta entender para que está acontecendo aquilo na sua vida. É para te alertar de algo, né? É para que você se conecte com algo, para que você consiga aí resgatar você mesmo, tá? Pode passar, Adriano. Aí, pessoal, um bate-papo aí rapidinho para vocês. Tem aí esse link aí, Linktree/Bruno RP Almeida. Vocês podem estar entrando em contato comigo. Se alguém tiver alguma pergunta, algo que queira falar aí, Adriano, estou super à disposição. Eu tinha preparado para vocês aí uma dinâmica no final, mas como eu não estou conseguindo aqui com acesso à internet ágil aqui, vou mandar para vocês depois um vídeo, o professor Adriano encaminha para vocês, mas eu vou mandando um vídeo de como realizar essa dinâmica, é uma dinâmica que eu coloco, para mim, é uma das top 10 dinâmicas aí que eu aplico, e ela é muito significativa, porque ela vai fazer com que você resgate aquilo que você gostaria de estar fazendo, mas que você não está fazendo, e até uma forma de você trazer de volta aquele sonho que muitas vezes você deixou de lado, ou não está mais acreditando, tá? Fiquem super à vontade aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Bruno, eu vou fechar aqui a apresentação, né? Eu acho mais fácil. Beleza. Deixa eu fechar aqui, fica mais fácil. Pessoal, eu agradeço aqui o Bruno, tá, pela palavra. Eu acho que o nosso objetivo de fechamento era uma coisa bem rápida mesmo, bem sucinta, clara e objetiva, tá? Pessoal, estamos aqui à disposição de vocês. Aproveitem o momento, tá? São 17 pessoas que estão aqui. Quem quiser perguntar, ligando tudo que a gente conversou, tudo que a gente abordou na disciplina, tudo que a gente conversou,
tudo que a gente exercitou, né, ao longo aí desses 3 meses de aula, é o momento, tá, pessoal? E depois, né, Bruno, nessa oportunidade, a gente não sabe se vai voltar ano que vem, então eu fico à disposição aí. Eu vi que alguém levantou a mão, acho que é a Kelly, né, Kelly? Se quiser fazer a pergunta, abrir o áudio ou escrever, fica à vontade. Pode ficar à vontade, pessoal. Se não tiver perguntas também, né, Bruno? Daí se subentende que ninguém tem dúvida, ninguém tem nada, né? Então... Eu acho que essa grande sacada aí, né, pessoal, o objetivo é trazer reflexão, né? E às vezes a reflexão pode ser muito profunda, ou pode ser que a reflexão não tenha sido entendida também, né? Então, não sei como é que tá para vocês aí, né? Vamos lá então, pessoal. Aí, ó. O William, os demais, a Natália. Então, professor, boa noite a todos. Boa noite, William. Eu acho assim, que nesse contexto, né, nesses três meses, né, que a gente teve junto, acho que foi muito mais um momento de reflexão, né? Eu acho que a gente se conhecer como pessoa, né, em questão tanto como pessoal como profissional, né, que muitas vezes, para mim mesmo, né, as aulas foram muito esclarecedoras e gratificantes, porque, assim, tinha muita dúvida que ia acontecendo, tanto no pessoal como no profissional, que, assim, vai encaixando. Conforme indo ao decorrer das aulas, parece que é até trecho de filme, vai acontecendo, opa, já aconteceu isso, já vi isso em aula, né, já foi comentando, né, ou comentado em aula, então, assim, é muito gratificante você ter essa disciplina, né, porque, assim, a gente que está terminando praticamente o curso da engenharia vai ajudar em muito, porque, assim, a gente vai estar lidando com pessoas, diretamente ou indiretamente, e eu acho, assim, que você tem que saber tratar de todo mundo por igual, né, não ser melhor que ninguém, e entre fatores. Então, eu fico muito agradecido com a disciplina e com os conhecimentos que vocês puderem estar passando para a gente. Ótimo, William. Eu agradeço aí a sua participação. O William é um aluno aí que desde o primeiro dia de aula ele já tinha um brilho especial, né? Eu falo assim, brilho especial, né, Bruno? Porque é um aluno sempre participativo, sempre dando ponderações bem diretas na aula, sempre na base ali, sempre na reflexão também, né? Eu acho que o resultado, se ele sentiu esse resultado, né, da disciplina, consequentemente, né, o William, né, o Bruno também, se não quiser complementar a minha fala, fica à vontade também. Eu acho que vai muito nesse sentido mesmo, né? Cada vez mais a gente potencializar isso e leva isso como uma contribuição, William, tá? Ainda mais vocês estão indo para o último ano, né? O nono, 10º, mas que de alguma forma eu acho que não seja tarde, né, a contribuição, mas que no 4º ano ela veio para dar uma chacoalhada, veio para dar uma revisitada, né, e com certeza vai contribuir como pessoa, como profissional, como aluno, como você é, né, como você se destaca muito bem na sua turma, pela liderança que você já tem. Então, para mim, fico agradecido mesmo, até agradeço ao Bruno também, né, Bruno? Várias inserções a gente teve também, até nas ações da engenharia, que o Bruno falou sobre liderança com vocês também, né? Então, é isso, tá? Bruno, fica à vontade, se quiser complementar também, Bruno, tá? Ah, legal. Obrigado, viu, William? Acho interessante esse feedback aí da sua parte, porque uma das coisas que eu gosto muito, eu acredito aí com o Adriano também, nesse sentido que a gente trabalha, é de trazer algo prático, né? Que vocês possam colocar na prática no dia a dia de vocês. E aí é legal você falar isso, né? A sua percepção que você está, principalmente com pessoas, né? E eu até brinco assim, né? Se você sabe lidar com pessoas, não importa o que você vai fazer, mas vai dar muito certo. Porque seja você trabalhando em equipe, enquanto funcionário, seja você sendo dono de negócio, né? Dono de uma empresa, você sempre vai estar se relacionando com pessoas. E isso é muito legal, a visão que você traz, William, né? De você ter essa preocupação, esse olhar, o enxergar o outro e principalmente a tomada de consciência que você teve nas aulas, né? Isso para a gente é bastante gratificante. Fico muito feliz aí de, né, nesses pequenos momentos a gente poder compartilhar e também, de certa forma, a vida de vocês aí.
Ótimo. Assim, né, eu até ontem, uma amiga minha, que a gente estava jantando e tal, né, e tomando uma cervejinha, e sabe como que vai o papo, né, como se começa a tomar uma cervejinha, o papo flui. E eu vejo, assim, que quando eu trabalhava numa outra empresa, né, eu tinha um setor, eu era responsável por aquele setor, tal, tudo, e tinha, assim, o pessoal de serviços gerais, a parte operacional da empresa ali, né, e muito me julgavam, assim, pelo olhar que eu tinha, sem me conhecer, não, esse cara é uma pessoa metida, uma pessoa arrogante, alguma coisa assim, e desculpe ir pelo cachorro latino, né, até que eu quebrei esse gelo, né, que quando eu fui para esse lugar, nesse novo setor da empresa, né, e estava em construção, tal, tudo, o pessoal começava a tomar café, e sempre tinha que estar passando alguma coisa. Então, assim, chegava um superior, passava ali, eles ficavam reclamando, ou questionava, ou até mesmo, né, ficava insultando né, e o que eu fiz para quebrar o gelo? Quando eles estavam ali numa rodinha, que eles pegavam o tijolo, sentavam, formavam aquela rodinha para tomar o café da manhã, que era um café com leite, um pouco de margarina, eu cheguei e sentei ali com eles, né, e aí eles perceberam assim, puta, eu pensei que você era demitido ou alguma coisa do tipo assim, mas eu não vejo isso, né, você é uma pessoa super gente boa. Por quê? Porque eu fui o único, né, de toda ali a corporação ali, alguma coisa assim da empresa ali, que chegou e ficou sentado com eles, né, e precisava estar executando alguma forma, algum serviço, qualquer atividade, eu chegava para ele e falava, ó, tem como você fazer isso? Dá para você fazer? Né, até mesmo hoje, né, eu falo assim, não querendo puxar o saco, eu aprendi muito com a Kelly, porque a gente trabalha junto, né, e nesse sentido também, eu vejo que eu consigo um pouquinho, né, agora, né, com as aulas, né, que auxiliarem muito, nossa, 100%, que eu posso chegar em qualquer pessoa lá do serviço lá, né, que eu recebo também uma ordem direta, né, da chefa, né, só para implementar aí, né, então assim, eu sei que eu posso chegar lá, ó, eu preciso que você faça isso, tem como você fazer isso para mim? Então assim, o pessoal faz, então assim, eu vejo o quanto está sendo, né, muito agregado essas aulas para mim, né, imperante a parte profissional, e tanto o pessoal também, né, mas assim, a parte profissional para mim é o que eu priorizo no momento, né, então hoje eu consigo conversar com qualquer tipo de pessoa, independente se tem uma pós, se tem mestrado, se tem, sei lá, ou se é uma simples pessoa que está ali fazendo um serviço. Então, essas aulas para mim é muito gratificante, né, o poder conversar com as pessoas, né, que você chega para uma pessoa, né, que está ali desanimada, você conversa, um simples fato, você dá um bom dia diferente para ela, como é que você está, tudo bem? Já muda ali o ânimo da pessoa, e a pessoa começa a te ajudar no dia a dia. Eu vejo isso. Muito bom, viu, William? Uma das coisas bem interessantes que eu acho válida compartilhar com vocês aí, né? Pegando o gancho que eu trouxe bastante o Jung aí para vocês, mas o Jung ele falava de uma coisa que é bem isso que você está trazendo, William, que nós precisamos fazer a nossa parte, o nosso papel, né? Então, se a gente é gentil, se a gente está identificando se o outro está triste, se a gente pode estar fazendo uma diferença na vida de alguém significativamente, é interessante que isso tudo contribui com o coletivo, né? Embora nós estamos vivendo, né, um momento muito complicado, assim, né, complexo da humanidade, mas é interessante que parte de cada um de nós, né, que cada um tenha esse autoconhecimento, esse cuidado com o outro, esse respeito com o outro, independente de hierarquia, independente, né, se a pessoa tem doutorado, mestrado, seja médico, seja lá o que for, se você se sentir inferior ou não, né, são todos humanos, né, cara, todo mundo, o que muda de uma pessoa para outra? Nada, né, a gente é a mesma coisa, cara. Eu acho muito legal isso quando você traz essa tomada de consciência, hein, William? É igual aquele famoso quadro, né, que de muitos e muitos anos, né, a gente vem vendo, né, que é aquele quadrinho, né, o chefe e um líder, né, as diferenças, né, como são, né. Uhum. Perfeito, exatamente isso. Existe uma questão, né, que isso vem sendo dentro das organizações, principalmente, né, o quanto que isso, hoje, para você ser um líder, né, você precisa ter conhecimento de gestão de pessoas. Não dá, você pode ser o expert, cara, o especialista, pode manjar muito na sua área, mas se você não tiver esse cuidado com gestão de pessoas, você acaba, infelizmente, né, vai ser demitido, não vai dar muito certo.
E isso vale também se você for dono de empresa e, de repente, você não se preocupa nem um pouco com os funcionários, o que vai acontecer com você? Você pode tomar um processo trabalhista aí que vai te dar uma dor de cabeça do caramba depois, né? Então é Nossa, nem legal vale. isso, né? Essa Verdade. tomada de consciência que a gente precisa sempre estar alinhado. Opa, pera lá, será que, né? Às vezes você pegou, foi um pouco mais rude, um pouco mais firme com o seu funcionário, não necessariamente quer dizer que você vai deixar o funcionário fazer o que ele quiser, né? Mas que você saiba delegar, saiba também aí impor, mas com devido respeito, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, em muitas situações, né, existe toda uma questão de assédio, né? Infelizmente acontece muito isso, mas que às vezes Sim. acaba aí perdendo o colaborador por não ter uma boa gestão, não saber liderar, né? É muitas vezes o que acontece, né? O líder, ele coloca você ali na frente de trabalho e ele te ajuda, te explica, né? Por mais que aconteça, é raro humano, né? A gente é testado todos e todos os dias. Então, assim, é raro humano. Então, assim, um líder, ele vai estar ciente, puta, errou, não, tá tranquilo, vamos fazer, porque, assim, não é porque o cara errou uma vez, né, ou duas, digamos assim, em aspectos diferentes, que eu vou estar classificando ele, que é a diferença do chefe, né? O chefe se errou, já fica criticando, e se for uma empresa maior ainda, já manda você embora e coloca uma outra pessoa, né? Como seria? Pessoas são números, né? E eu não vejo dessa forma. Né? Igual eu falo assim, eu tenho uma grande vontade de, futuramente, se Deus quiser, né, e permitir eu ter minha empresa, né, ser um empresário, né, e poder estar contratando gente, poder estar ajudando mais pessoas, né, assim como algumas pessoas me ajudam hoje na minha vida profissional, por que eu não posso ajudar outras pessoas? Perfeito, esse é o raciocínio, né? Você se colocar no lugar do outro, e eu gosto muito, quando você fala disso, eu gosto muito, tem uma foto, cara, do Flávio Augusto da Silva, que é do dono da WhatsApp lá, né, da geração de valor, e tem uma foto dele que ele colocou antes dele montar o WhatsApp, não sei se você já viu, alguém aqui já viu, mas ele tá em pé, né, num lugar que ele tinha acabado de alugar, com umas 7 pessoas mais ou menos ali, que não tinha nenhum móvel, nem nada disso, a galera estava sentada no chão e ele ali estava compartilhando o sonho dele, né? E quando a gente faz uma análise de liderança, quer dizer que está todo mundo no mesmo barco e todo mundo vai crescer se um crescer. Esse apoio. Errou, opa, aprendeu a como não fazer. Então vamos tentar entender como não repetimos esse erro novamente, né? E não ficar bravo, querer xingar, querer fazer isso que desnecessariamente aí vai só potencializar a equipe a trabalhar em baixo rendimento, né, em baixa performance. É bem isso mesmo. Bruno, aproveitando o gancho, né? Eu acho que até os demais aqui também, a Kelly, né, a Natália, a Cláudia. Se vocês tiverem alguma dúvida também, pessoal, do que o conteúdo que a gente deu aqui, né, nesse bate-papo, né, Bruno? Pegando o gancho que o Bruno falou, pode perguntar também, pessoal. Não é só porque, né, é uma aula de fechamento, mas é uma aula também que, caso vocês queiram tirar alguma dúvida ou tiver algum momento, né, muitas vezes que não ficou muito claro quanto a isso, né, é o momento de perguntar, né, Bruno, de trazer as percepções também aí, como o William trouxe, né, a percepção dele, também vocês possam trazer também com vocês também, tá? Da mesma forma, tá ok? Isso mesmo, Adriano. Eu achei legal isso, né, cara? A gente pensando nessa disciplina, né, pessoal? Não sei se vocês estão habituados, mas isso é interessante, o movimento que o Adriano faz com vocês, né? Ele está solicitando aí que vocês, né, dêem um feedback para saber se a gente acertou, se a gente errou, e, Isso. né, pontos aí de tomar consciência vocês tiveram. Então, qualquer compartilhamento, né, seja pelo comentário, chat, é bastante. Isso. E o detalhe, né, Bruno? Quais são os próximos passos daqui em diante, né? Pensando no ano que vem, último ano, ou quem está indo para o quarto ano, para o sexto período, para o sétimo período. Qual que é o passo agora? Vamos continuar, né? Não deixar desmerecer, né? Dar continuidade. Isso que é muito importante, né, Bruno? O primeiro passo foi dado, agora a continuidade. Como é que vai ser? Como é que vai ser? Como é que cada um vai se portar? O que cada um vai buscar, né?
o que cada um vai continuar fazendo, porque quanto mais fizer isso, né, Bruno, mais seres humanos nós seremos, né, mais autoconhecimento nós teremos também, e mais a gente consegue ter esse lado também, a gente não esquecer disso, né, de não ficar só vivendo a vida sem ter essa preocupação com o todo também, né. Exatamente, Adri. Vale lembrar que a pandemia ela nos trouxe muitas reflexões, mas uma das maiores lições que eu tenho aí da pandemia é que estabilidade não existe, né, gente? Então a gente precisa se adaptar, a gente precisa ser ágil, né? A gente precisa ter uma agilidade emocional de resolver as coisas, porque isso vai fazer a diferença. Às vezes a gente está num caminho, teve um obstáculo, a gente precisa rapidamente já mudar esse obstáculo. E de repente pode mudar o caminho, mas a gente precisa lembrar do nosso foco, principalmente aí, né, do nosso propósito de vida, que precisa estar bastante conectado. Ô Bruno, até aproveitar o gancho, né, eu acho que deve ter alguns alunos aqui que devem estar com grandes desafios futuramente, principalmente tomar um cargo de liderança, um cargo de gerência, ou muitas vezes tomar conta de uma equipe, e muitas vezes não se enxerga preparado para isso, sendo que a pessoa, muitas das vezes, ela se enxerga um potencial muito grande, né, inclusive pegando o gancho daquelas dinâmicas, né, do lobo, do tubarão, né, principalmente o perfil tubarão é o perfil que eu enxergo muito, né, Bruno, na minha visão pessoal, eu enxergo muito o cargo de liderança nesse perfil, né. Perfeito. Pegando esse exemplo do tubarão, Bruno, ou porventura alguém que tiver outros perfis também, que esteja nesse momento de desafio, que dica a gente pode dar, o que a gente pode falar para essa pessoa, nesse sentido, levando todo esse gancho da disciplina do autoconhecimento, o que essa pessoa pode fazer para ela tirar essa insegurança dela e cada vez mais ela conseguir potencializar esse lado que ela tanto almeja? Show, Adriano. Muito boa pergunta, cara. A análise que eu faço quando você fala disso, eu coloco para todos os tipos de desafios, né? Seja para você que vai assumir, de repente, uma liderança, um novo cargo, ou você que nunca foi da área de engenharia, agora vai ser da área de engenharia, né? Existem muitas coisas que acontecem na nossa vida. E uma das coisas que eu mais percebo hoje é que, infelizmente, nós não estamos habituados a enfrentar desafios como uma possibilidade de vivência, né? Infelizmente, a gente está acostumado a estar na zona de conforto e se chegar uma possibilidade para você falar, não, deixa para outro, eu não vou conseguir assumir isso aí, não. Então, a dica que eu dou para todo mundo é, se tiver oportunidade, agarre essa oportunidade, né? Às vezes, uma pequena vivência que você tem ali vai te deixar, opa, de repente, vou dar um exemplo simples, tá, gente? Mas, de repente, poxa, quem quer ser representante da sala? Cara, se você quer ser líder, né? Opa, vou lá, eu vou aceitar. Ah, não, quem quer ser representante lá da formatura? Opa, vou lá, eu vou aceitar. Por quê? Porque isso vai fazer com que você seja na liderança, que você articule, que você tenha que lidar com várias opiniões, né? Que você tenta aí fazer com que todo mundo se equilibre, tenha uma harmonia. Então, a dica que eu dou, Adriano, é sempre assim, você ter um foco, né? Isso eu coloco até quando muitas pessoas me procuram, que de repente quer ter um desenvolvimento melhor numa oratória, né? A pessoa tem uma reunião para apresentar, eu tenho medo de falar em público. Beleza, a questão é, às vezes a pessoa nunca falou em público. Então a gente precisa colocar o grande desafio que ela para falar para uma plateia, né, ou para diretores de uma empresa, ela vai precisar aprender a falar em públicos em pequenas, um nível mais fácil, eu diria assim. Então, tudo que você quer, começa a deixar nível mais fácil para até que você chegue naquele nível mais difícil. Então, um exemplo aí, para exemplificar para vocês, a oratória, né, é que você comece, por exemplo, não, vou pegar 3, 4 amigos e vou contar uma história para eles, né? Não, vou ter uma festinha de aniversário ali, um churrasco, alguma coisa que você vai fazer. Poxa, tenha algo em mente, alguma história que você possa estar compartilhando com eles ali, e sinta como que as pessoas estão olhando para você, você pedir feedback, sempre colocando o autoconhecimento em cima aí do que você deseja. Tem pessoas que, né, eu coloco assim, pessoal, você pode fazer o que você quiser, mas vai ter consequências disso. E você só precisa entender se vale a pena para você essas consequências. E a maioria dos desafios, Adriano, quando se trata de liderança, é que a pessoa vai entender aquilo como um baita de um BO, baita de um abacaxi, né? E não como uma vivência significativa para a vida dela. Opa, olha só, abriu o cargo lá de liderança, vai lá, vai fazer. Não estou preparado. Você nunca vai estar preparado realmente. E aí eu sempre coloco assim, às vezes a gente vai ter medo, às vezes a gente vai ter ansiedade, às vezes a gente vai ter insegurança,
E a gente vai com tudo isso mesmo e bora lá, bora enfrentar. Né? Agora, se de repente fica uma coisa muito grande, que está insuportável, que você não está dando conta, aí é hora de procurar ajuda. Mas caso contrário, um friozinho na barriga, um medo, um receio, isso vai fazer parte em todas as vivências que a gente tiver que for assumir um novo cargo, uma nova posição, né, uma nova empresa. A gente vai ter esse friozinho, a gente vai ter essa insegurança assim, que faz parte da nossa vida, tá? Bacana, Bruno. E eu achei bem bacana quando eu fiz essa dinâmica com essa turma aqui, né? A maioria deu perfil lobo, uns deu perfil gato, outros deu perfil tubarão. Deu bem mesclado, sabe? Mas eu acho que cada um conhecendo o seu perfil, conhecendo aí a forma de lidar com o outro, né? A forma de absorver aquilo que é forte na sua personalidade, mas aquilo que precisa ser melhorado também, e ter também o papel da mentoria, né, o papel de um líder, muitas vezes que já ocupa o cara, ajudando a pessoa, né, muitas das vezes fica até mais fácil, né. Eu enxergo muito isso nessa turma da engenharia, né, tem 16 alunos aqui, não está todos, mas sinto-se representados. Eu enxergo muito esse perfil, sabe, esse perfil aí de sempre estar olhando para frente, de estar buscando, de estar ali liderando, né, além de ser uma equipe muito participativa também. Então, eu levo isso como mérito, né, muitas das vezes também até o perfil dessa sala, principalmente aí os que estão aqui, né, que cada vez mais levem isso, né, Bruno, como uma contribuição, levem isso para a vida e levem isso aí como um complemento, né. Pessoal, é isso, tá? Mais alguém quer falar? Os mais quietinhos quiser escrever, o Emílio, a Kelly, a Natália, a Thalissa, o Vinícius, o William também, quiser também, William, fica à vontade também, tá? Senão a gente vai partir para o encerramento já. Eu já falo demais, já. Verdade. O gancho, né, geralmente, né, eu ainda não tive essa oportunidade de estar um líder, né, alguma coisa assim do tipo, mas eu acredito que quando você é um líder, eu acho que você vai conquistando isso, né, eu acho que não é um simples cargo, né, uma simples função, por mais que você tenha ali, eu acho que a liderança, ela vem depois, o pessoal te apoiando ali, né, a grande diferença é sempre estar te ajudando, né? Não criticando, por que eu vou fazer isso, não sei o quê. Não, você está pedindo, não, pode deixar que eu estou indo lá fazer para você. Acho que a liderança, acho que é um crescimento, acho que é um conjunto. Isso aí, viu, William? Pessoal, então a gente vai partir para o encerramento, né, Bruno? Você tem mais alguma coisa? Eu já divulguei a lista de presença aí, tá? Preciso que todos os 16 assinem, por favor, tá? Bruno, quer fazer mais algum adendo? Natália, Carol, Emílio, João Paulo, Show, pessoal. Kelly. Isso aí, Adriano. Eu só vou fazer um fechamento aqui, né? Acho que é importante fazer esse fechamento de ciclo de vocês, que foi muito. Para mim, foi muito espetacular aí poder participar de várias ações aí em conjunto com o Adriano, né? Que a gente possa sempre estar aí à disposição, alguém ou outra pessoa estiver precisando, fazermos essa orientação. Tá? Sempre lembrando, domingo, eu sei que não é fácil, eu sei que vocês poderiam estar fazendo tantas outras coisas, né? E é uma semana que se inicia, então, desde que vocês possam, aí, caso vocês queiram participar, né, fazer um, solicitar alguma ajuda, alguma informação, vai ter com o maior prazer aí que a gente vai estar à disposição para orientar vocês, tá? Parabenizo a todos
por esse momento. Isso, algum tipo de apresentação. Pessoal, acho que está cortando o áudio do Bruno. Até caiu a conexão dele lá também, tá? Eu vou ver se ele vai voltar ou não. Daí para a gente encerrar aqui. Deixa eu ver com ele. Pessoal, o Bruno não vai conseguir voltar, tá? Desde já, eu agradeço aí a todos que participaram aqui hoje, tá? Falta mais 2 alunos preencher a lista ainda de presença, tá? Pessoal, encerro a disciplina, pessoal, encerro aí essa entrega para vocês, tá? E desde já eu agradeço por toda a oportunidade aí, desejo um excelente final de semana para todos, tá? No correr da semana eu já envio o certificado a todos vocês, os que participaram, os representantes, tá? E desde já, deixo a porta aberta, o Bruno também agradece a oportunidade e ficamos à disposição aqui, mais uma vez, tá? Ótima noite a todos. Obrigado, igualmente. Gratidão, pessoal. Muito obrigado. Ótima noite para vocês aí.